E aí, pessoal, estamos de volta, né? Agora com o professor Romero, também continua na área da física. A organização do aulão está da seguinte maneira, galera. A gente tem 2 professores de natureza e 2 professores de humanas em cada dia, tá? Hoje os professores de natureza são João Paulo e Romero, né? E os 2 professores de humanas vão estar debatendo conosco, vai ser o professor Blaine de Geografia e o professor Fernando de História. Amanhã teremos outros professores da equipe aqui na mesma pegada, beleza? E aí, Romero hoje está com uma grata surpresa, o fenômeno voltou. O pai tá on, papai. O pai tá on. Romero, que, para quem não sabe, já ganhou a vida trabalhando na noite, era músico. Era músico, né? Isso. Abandonou a carreira, virou professor, para felicidade de uns e infelicidade de outros. Dei uma de Tiago York. Deu de Tiago York. Abandonou o sucesso no auge, né? Mas aí não pegava mais no cavaquinho nem a pau. Eu, inclusive, costumo ir à casa do professor Romero, né? A gente confraterniza e tal. E eu dizia, Romero, faz um sozinho no cavaco e nada, mas já andou rememorando aí alguma coisa nas redes sociais. E agora, Fato Neto trouxe um cavaco para aula, não é? Romerão, além de todo esse storytelling aí, em homenagem ao professor Max, que a gente tem feito aqui, por que você trouxe um cavaquinho? É um tema bom para o Enem, acústica, ondas? O que é que a gente pode desconstruir daqui e trazer para os meninos que vão fazer Enem? Tiago, primeiramente agradecer por falar da minha vida passada. Destacar isso para as pessoas, né? Mas hoje, Tiago, nós temos o tema de ondulatória, como o João Paulo mencionou anteriormente aqui. Ele está entre os 3 temas mais cobrados da prova. E dentro do tema de ondulatória, a gente tem um subtema que é chamado de acústica. É o estudo do som como um todo, né? E esse é um tema que cobra muito, o Enem gosta muito de cobrar. Ano a ano a gente vê dentro da sua prova. Então, quis reviver algumas coisas passadas e resolvi trazer o cavaquinho hoje. Olha, eu só fiz a propaganda de sua vida passada por um motivo. O João Paulo trouxe aquelas coisas e disse, aproveite e faça a propaganda da Lalac. Quando você trouxe isso, eu traduzi a mesma coisa. Eu vou fazer uma propaganda à volta. À volta. Será que você está querendo voltar em 2021 acumulando, hein, Romero, esse vício? Deixa no ar. Deixa no ar, gente, não posso dizer aqui. Romerão, aí deve ter um cavaco mesmo, mas você tá só tirando onda? Tem um cavaquinho mesmo. Deixa eu tirar aqui para o pessoal ver também. Você vê. Olha o homem aqui, ó. Olha aí. Tem como colocar uns efeitos especiais aí, Julinho? Bom, Tiago, aqui trouxe aí o meu cavaquinho de estimação, um dos cavaquinhos que eu tenho. E para falar um pouco sobre o som. Vou botar aqui embaixo, certo? Sim, fica à vontade. Pronto, show de bola. Show de bola. Bom, Tiaguinho, trouxe o cavaquinho para a gente conversar um pouco sobre o som. Como dito, o som é um assunto muito cobrado do Enem. Mas para que as pessoas consigam entender bem o que eu vou falar aqui sobre o cavaquinho, sobre frequência, né? Comprimento de onda, dentre outros, é importante a gente entender o que é uma onda, né? Já a partir desse pressuposto, o que seria uma onda, né? Trazendo bem para o popular, a onda nada mais é do que uma perturbação periódica. O que é que eu quero dizer com o termo perturbação? Quer dizer uma vibração. Uma vibração que se repete continuamente. Por esse motivo, o nome periódico. Altera o estado ali periodicamente. Exatamente. E ela se propaga no meio. Esse meio pode ser material, né, como a gente sabe, ou ele também não pode conter matéria, como João Paulo já citou até mesmo alguns exemplos anteriores. Já uma onda sonora, ela é classificada como mecânica porque ela precisa de um meio para se propagar. Ou seja, se não houvesse matéria aqui, no momento que eu toco um acorde aqui, ninguém conseguiria ouvir, porque ela precisa de um meio para se propagar. Nesse caso aqui, ela está se propagando pelo ar. Mas poderia ser não se propaga no vácuo. Não se propaga no vácuo. Não tem matéria para se propagar.
Ela pode se propagar em um estado sólido, Romero? Pode sim. Pode se propagar na água, Romero? Também pode. Ela precisa de matéria. Esse é o básico para que ele possa se propagar. Por esse motivo é chamado de onda mecânica. Romero, então é porque ela depende das moléculas, né? Para poder se propagar, porque você tem que ter matéria, porque tem que ter moléculas. Se as moléculas estiverem mais juntas, ela se propaga mais rápido, não é assim? Perfeitamente. Por esse motivo, a velocidade no som no estado sólido, ele é maior do que no líquido, que é um pouco mais junto do que no líquido, e que o líquido é maior do que no estado gasoso, né? Porque ele já tem uma proximidade maior do que nesse estado. Por isso que naqueles filmes de Bang Bang antigo, né? Nem sei se os meninos assistem isso, tinha aquele filme de indie, cowboy, muito relatando ali o contexto norte-americano, né? Quando os cavalos estavam chegando, alguns índios encostavam o ouvido no chão, né? Porque no ar a onda ainda não tinha chegado, mas no solo chegava mais rápido, não é assim? Perfeitamente. Não somente os cavalos, mas a gente vê também a chegada de trens, né? Antigamente as pessoas também colocavam no trilho o ouvido para saber se o trem estava próximo ou não, para aguardar a sua chegada. E vem vibrando mais rápido. Vem vibrando mais rápido. Um experimento que comumente as pessoas fazem, Tiago, para comprovar essa diferença, você colocar o ouvido no trilho e pedir para que uma pessoa com uma pedrinha bata nele. Você vai ouvir teoricamente, né? Um único som, mas chegando em intervalos de tempo diferentes. Que um vai vir pelo estado sólido, chegando mais rapidamente. Você vai ouvir duas vezes. Vai ouvir duas vezes, perfeitamente. Precisa a pessoa que solta a pedrinha estar distante. Porque se estiver próximo, a diferença de tempo é tão pequena que seu ouvido não consegue diferenciar. Não consegue diferenciar, perfeitamente. Bom, então a gente entende o que é o som. Romero, e o cavaquinho? Por que é que ele está aqui, né? Aqui foi uma invenção humana. A gente sabe que a música existe desde os primórdios. A gente tem aí armazenado flautas feitas de osso, né, guardadas até hoje. Ou seja, a música sempre esteve presente. São inúmeros os benefícios que a gente pode falar que a música traz, né? Por esse motivo houve evolução dos instrumentos musicais. Tem gente que fala que é aliviador. Tem gente que fala que é um estímulo para a atividade física. Um alô Estênio aí que deve estar assistindo, né? Que coloca o fonezinho lá na hora de correr. Tá pago. Hoje já deve estar pago, faz tempo. Hoje já deve estar pago, desde as 5 da manhã, né? Mas traz um estímulo também para a atividade física, enfim. São inúmeros benefícios que a música traz. Por esse motivo, nós, humanos como um todo, começamos a investir em instrumentos musicais. E que a qualidade pudesse chegar até o ouvido das pessoas cada vez melhor, né? Cada vez maior. E isso faz com que essas pessoas tenham o privilégio de todos esses benefícios que eu mencionei. Aqui eu trago um cavaquinho, Tiago. Um cavaquinho, você queria falar? Perdão. Não. E tem menos corda que o violão, né? Isso. Na verdade, o cavaquinho tem 4 cordas, o violão tem 6. E o primeiro estudo, na verdade, Tiago, das notas musicais, ele foi feito por Pitágoras. Ele criou um instrumento que era apenas de uma corda, chamado de monocórdio. E ele conseguiu descobrir uma coisa muito importante, uma escala que a gente chama de pitagórica, que é utilizada até hoje. Olha só o que é que ele mencionou, né? Você tem uma corda com um determinado comprimento, certo? E ele entendeu que cada fração que você divide da corda aqui, ele tem uma relação da matemática com a nota que é solta. Depois teve estudos mais avançados que falou dos planetas também, mas vamos ficar por aqui na música mesmo. A primeira coisa que ele descobriu, que foi fascinante, foi o seguinte: ele disse, olha, no momento que você dividir a corda ao meio, você encontrar o meio dessa corda, você tem a nota repetida. A frequência, ela dobra. Como assim, mano? Eu tenho essa nota aqui, ó, Ré. Quando ela é solta, é Ré. Se eu pegar essa distância aqui e dividir-la ao meio, ela vai ficar mais ou menos aqui, Tiago. E ele disse, se você tocar de novo, você dobra a frequência e ainda continua sendo um Ré. Essa descoberta aqui foi feita por Pitágoras, que pouca gente conhece, né? Às vezes as pessoas não relacionam Pitágoras com a música, mas ele teve uma relação muito, muito importante mesmo. Entendi. Ele aumenta a frequência a ponto de passar por todas as notas e voltar para aquela mesma
Perfeitamente. É isso? É, assim, ó. Deixa eu tentar te explicar de uma outra forma. Você tem a nota Sol, certo? A nota Sol, ela tem uma frequência de 98 Hz, a primeira nota Sol. Eu não vou conseguir fazer aqui num cavaquinho, porque ele emite som muito agudos, e 98 Hz é muito grave esse som. A cada vez que você dobra 98, você tem um Sol novamente. Então você tem 98 Hz, é um Sol. Se você dobrar, no caso vai dar o quê? Os 196. múltiplos de 98, né? Isso, exatamente. Os múltiplos de 98 são Sol. Eles vão ser sempre Sol. Então quando você escuta assim, olha, Romero, aquele cantor está cantando muito alto. A gente, para física e para música, cantar alto significa dizer que está cantando numa frequência muito alta. Ou seja, às vezes você encontra... Mas no popular é uma intensidade alta, né? Um volume do... No popular, cantar alto no popular, erroneamente, né? As pessoas acreditam que é num volume muito alto. Mas para música e para física, né? Cantar alta frequência. Alta frequência. Então, por exemplo, eu tenho um Ré aqui. O mesmo Ré, né? Aqui é outro Ré em outra frequência bem mais alta. Por esse motivo o som é mais fininho, ele é mais agudo, né? Quanto mais alta a frequência, mais agudo. Exatamente. Aqui mesmo, olha, eu consigo fazer um Sol de várias frequências diferentes. Um Sol aqui. Tudo isso aqui, todas essas notas que eu coloquei, são de frequências diferentes, mas representam uma única nota. Porque são múltiplos. Porque são múltiplos, exatamente. Então você vai seguindo 98, 196 e vai assim por diante, com o Sol, né, como exemplo. E as demais notas a mesma coisa, né? Essa ideia de frequência é muito interessante, Tiago, porque assim, a gente tem uma faixa audível. Nós, seres humanos, temos uma faixa audível. Ou seja, não é qualquer vibração que a gente vai conseguir ouvir. São vibrações que estão entre 20 Hz a 20 mil Hz. À medida que você tem frequências baixas, próximas a 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, você tem sons graves, né? Aquele som que a gente chama mais grosso no popular, né? E à medida que vai aumentando, vai se aproximando cada vez mais de 20 mil Hz, a frequência vai se tornando maior, ou seja, o som vai ficando cada vez mais fininho, mais agudo, conforme a gente viu aqui. A corda de baixo, Romero, ela é mais fina do que a de cima, é assim? Isso. Vamos lá. A frequência, né, esse som agudo, ele depende de alguns fatores, certo, Tiago? Primeira coisa, do comprimento da corda. Perceba só uma coisa, ó. Esse som tá solto, ou seja, a corda tá presa daqui até aqui, ó. Esse comprimento aqui, ó. Quando eu aperto aqui, eu estou diminuindo o comprimento dela. O que está valendo para mim agora é do dedo até aqui, ó. Então, à medida que eu diminuo o comprimento dela, a frequência dela aumenta cada vez mais. Ou seja, eu vou diminuindo e a frequência vai aumentando cada vez mais. Então, a primeira coisa, o comprimento dela interfere na frequência. Quanto menor o comprimento, maior a frequência, consequentemente um som mais agudo. O caso que você mencionou, Romero, essa corda fina aqui e essa corda grossa, elas têm uma relação também com a frequência total. Isso aqui é chamado de densidade linear. Quando a corda tem uma densidade linear pequena, ou seja, ela é fininha, ela transmite um som de frequência mais alta. Essa corda aqui ela é mais grossa, ou seja, a gente diz que tem uma densidade linear grande. Como ela tem uma densidade linear grande, a frequência dela é baixa, por esse motivo o som é mais grave, ó. Mais grosso quando comparado a esse outro, ó. Romero, frequência é a quantidade de ondas em um intervalo de tempo. Exatamente. Assim? Se a corda é menorzinha, um trisco faz uma ruma de ondinha nela. Perfeitamente. Por isso que a frequência é mais alta. Exatamente. Perfeitamente. E se ela for mais fina, eu estou deduzindo, certo? Não sei se é. Talvez o fato dela ser mais fina, mesmo toque, a mesma quantidade de energia agite mais ela. Exatamente. Porque a quantidade de matéria é menor, então é como se ela fosse menos densa, menos pesada. Então, a mesma quantidade de energia provoca uma agitação maior. Perfeitamente. E aí, inclusive, tem uns vídeos no YouTube onde o pessoal coloca uma câmera de celular aqui por dentro para ver a vibração das cordas. E a pessoa vai tocando a mesma intensidade com os dedos. E é fácil notar que as cordas de densidade menores,
elas formam as ondinhas muito mais rápidas do que essa outra aqui. Por esse motivo aí a frequência aumenta, né? A gente tem as nossas pregas vocais, que eram chamadas antigamente de corda vocal, mas esse termo é inadequado porque ele não é uma corda, né? Ele é uma dobra de tecido. Uma dobra de tecido é uma prega. Aliás, essa sua camisa, não sei se ela tem. É comum essas camisas sociais tem uma pregazinha atrás, tem uma dobra de tecido atrás. Sim. Né? É um designzinho. O pessoal, quando quer arrochar a roupa, leva na costureira e diz, vai dar uma prega, né? Vai dobrar o tecido, né? Para arrochar. Então, aqui na laringe a gente tem dobra de tecido, tem as pregas vocais. Mas como ela fica dobrada quando o ar passa, né? Aí essa membrana, ela vibra, aí emite o som. Aí se você, a testosterona espessa, essa prega vocal, igual a corda mais grossa. Como ela espessa, aí ela vibra numa frequência menor. Por isso a voz masculina tende a ser mais grave do que a feminina, né? Perfeitamente. Se você fizer um esforço muito grande para falar, botar mais energia, é como se você esticasse, né, a laringe. E se você pega esse tecido e estica, aí essa prega vai afinando. É por isso que tem gente que quando quer aumentar o volume da voz, aí muda, né, dá uma desafinada, né, fala grosso, fala fino, né, quando vai gritar. Porque a prega vocal dá uma afinada, aí a vibração fica mais rápida. E uma outra situação ainda que é relacionada à biologia é que quando você tem um tecido inflamado, ele tem inchaço. O tecido inflamado tem aumento da circulação de líquido, aí ele incha, né? Se você tiver inflamação na laringe, é comum você ter um espessamento dessa região. Então a voz começa a ficar mais rouca. Vai ficando mais grave, né? Porque vai vibrando numa frequência menor. Perfeitamente. O que você falou, Tiago, me lembrou muito da tensão na corda como um todo. Porque assim, a tensão ela também tem uma relação com a frequência. Por exemplo, essa nota aqui, que é um Ré também, né? Cavaquinho tem 2 Ré dentro de 4, aí o pessoal acha que eu estou repetindo a mesma coisa. Olha, essa corda está tracionada, ela tem uma determinada tração. Se eu diminuir a tração dela, deixá-la mais afrouxada, como você disse, olha, o som vai ficando cada vez mais baixo, frequência baixa, ou seja, vai ficando cada vez mais grave. À medida que eu vou tensionando ela, foi a mesma coisa que você falou do esticamento aí, ele vai ficando com frequência cada vez mais alta. Ó. Pronto, isso mesmo. Tava afinando agora? Eu aproveitei o embalo para dar uma afinada. Entendi. Pois é. Romero, e a abordagem do Enem de ondas? O que é que pode estar aparecendo? Aparece questão teórica, com cálculo, só teórica, só cálculo, aparece dos dois tipos? O Enem, ele gosta muito de trabalhar com notas musicais. Ele pergunta, por exemplo, o que é que diferencia a nota Dó, essa notinha Dó aqui, ó, dessa nota Ré? Tá na cara que depois da explicação é em virtude da frequência. O Dó tem sua frequência e o Ré tem sua frequência. Então o que diferencia uma nota de outra é a frequência. Assunto muito bem cobrado no Enem. Outra coisa que eles gostam de cobrar. Romero, tá, beleza. Você fez um Dó aqui que tem uma frequência. Mas se eu fizer um Dó no violão aqui, Tiago tocar um violão aqui do meu lado e fazer a nota Dó, embora tenha a mesma frequência, mas eu consigo diferenciar o violão do cavaquinho. Isso aí deve-se ao formato da onda, é o que nós chamamos de timbre, né? É uma qualidade que a gente consegue diferenciar uma nota de outra diante dos instrumentos musicais. Então é algo muito cobrado também no Enem como um todo. As vozes também, né? Tem timbres diferentes. Tem timbres diferentes. O timbre é uma característica peculiar da onda, assim? Perfeitamente. É uma característica da onda. A gente pode ver isso visualmente pelo formato dela, do gráfico, né? Eles vão ter o mesmo comprimento de onda, mesma frequência, mas o formato delas são diferentes. Sim, a forma como ela se desenha. A forma como ela se desenha, perfeitamente. Entendi. Romero, timbre, frequência, aí tem outra característica, amplitude, né?
quando eu aumento o volume do som, se eu aumentar o som, aumenta a frequência, mas quando eu aumento o volume do som, eu estou colocando mais energia, eu estou variando a amplitude, assim? Perfeitamente, a amplitude. Na verdade, isso aqui, Tiago, olha, isso aqui é chamado de caixa de ressonância. O objetivo dela é justamente, é porque assim, deixa eu ser mais claro para o pessoal que está em casa. Quando a gente vibra a corda aqui, a gente passa essa vibração para o ar. Ou seja, vai ter uma região, né, das moléculas de ar, como o próprio Tiago mencionou, que vai se tornar rarefeita e outras comprimidas, né? Então essa vibração da corda, ela vai para o ar e ela segue pelas moléculas até chegar ao seu tímpano. Como ela percorre pelo ar, ela entra também aqui, ó, dentro dessa caixa de ressonância. O que é que acontece? Por que chamar de ressonância? Porque ele vai vibrar na mesma frequência. Ou seja, como ele vibra na mesma frequência, ele vai fornecer uma energia maior, ou seja, a amplitude dessa onda sonora, ela aumenta. Eu não sei se vocês já viram em casa, Tiago já viu, existem alguns cavaquinhos, violões, dentre outros instrumentos de corda, que ele não tem essa caixa de ressonância. Ele é só o filamentozinho assim, ó. Se você tocar num instrumento daquele, dificilmente você vai conseguir ouvir o som assim. Ele precisa estar ligado, né, de forma elétrica. É um elétrico, né? É um amplificador, seria a caixa de som. Perfeitamente. Você falando de amplificador de som, eu sei que a gente menciona muito isso, né? Não, a vibração aqui vai para o ar, né, Romero? Então quer dizer que a onda empurra o ar, retoma. Empurra, retoma. É assim? Exatamente. E como é que funciona o som mesmo, Romero? O alto-falante do som, ele tem a mesma função. O som elétrico. Exatamente. Ele empurra e volta o ar, do mesmo jeito. Por isso que fica vibrando. Por isso que fica vibrando. Na verdade, eu vou já entrar, João Paulo, também numa fala sua aqui. Lá dentro daquele alto-falante, existe um ímã e existe um solenoide. O que é que acontece? Você tem uma corrente alternada, mudando de sentido para quê? Para que ele funcionar como um ímã. Quando ele tiver polo sul com polo sul ou norte com norte, o que é que acontece? Eles repelem. Aí esse é um dos movimentos do alto-falante. Quando eu viro a corrente, né, na ideia de corrente alternada, o que é que acontece? Ele vira o seu polo, né, o funcionamento do seu polo de ímã. Ou seja, tem hora que ele atrai e tem hora que ele repele. Ele fica nesse funcionamento do alto-falante. É a mesma coisa que acontece com a corda aqui, empurrando o ar. Entendi. Uma curiosidade, Romero. Esse formato dessa caixa interfere nessa ressonância? Podia ser de qualquer formato, botasse um quadrado, um triângulo nessa caixa dava certo? Ou esse design, esse desenho melhora a qualidade? Porque todo violão, cavaquinho que você pega padrão, tem essa caixa curvilinha assim, né? Perfeitamente. Tiago, o design dele interfere até mesmo nas questões das interferências. Porque vai acontecer aqui dentro reflexão sonora. E a gente não pode gerar nenhuma interferência destrutiva. A ideia é que... Se anula, né? Exatamente. Então o formato ele influencia, tudo aqui ele influencia. O formato influencia, o tipo de madeira influencia. É importante que você veja, por exemplo, eu tenho um outro cavaquinho que está guardado comigo há muitos anos. Uns 15, 20 anos. Hoje o cavaquinho está muito melhor do que estava 15 anos atrás. Por quê? A madeira ficou mais envelhecida. Você está só fazendo propaganda que vai voltar, né, cara? Vamos deixar no ar essa. Vamos deixar no ar. O músculo está melhor? Hã? O músculo está melhor ou está enferrujado? Não, o músculo está... Tá do mesmo jeito? Do mesmo jeito, sucesso total. Então, Tiago, tudo influencia. A madeira, o tipo de madeira. À medida que a madeira é melhor, né, o instrumento ele se torna mais caro. Por quê? Porque a madeira também vibra junto com as cordas. O experimento que vocês podem fazer em casa, se você tiver um violão ou algo do tipo, é tocar e tentar colocar o ouvido aqui. Pedir para uma pessoa tocar, você sentir o som pela vibração da madeira, ou colocar no fundo assim também. Você vê que existe uma diferença bem significativa e o som fica maravilhoso vindo pela madeira, né? Entendi. Romerinho, vai dando a nossa hora, a gente começou um pouquinho atrasado, eu vou precisar dar uma encurtadinha, viu? Mas foi um prazer estar aqui com você mais uma vez, né? E agora, quando a gente for se encontrar nas conferências, você vai voltar a tocar cavaquinho, me parece, né? Vai depender da votação aí. Vai depender.
Pois tá massa, meu querido. Uma satisfação. Fica uma última dica aí pra galera. Pessoal que está em casa, reforce bastante o conteúdo de ondulatória, ele é muito importante. João Paulo mencionou o conteúdo de mecânica, de eletrodinâmica, que também são conteúdos que vocês têm que chegar afiados no Enem. E eu dou uma ênfase maior dentro da parte de ondulatória para a parte de acústica, a parte do som. Tá massa. Pessoal, vamos dar um intervalo aí de 2 ou 3 minutinhos. Toma água, estica as pernas e volta, que já já a gente vai estar aqui com o professor Fernando. Tema extremamente relevante agora passando para humanas. A gente vai estar debatendo as implicações no Brasil do processo de Revolução Industrial. Como a Revolução Industrial interferiu no andamento da economia e da sociedade brasileira. Tá? Lembrando que humanas a gente vai tratar de grandes revoluções, de grandes momentos na história onde houve essas grandes mudanças. Valeu, Romero. Um abraço e até mais. Valeu.